Igreja The Way está fazendo 8 anos de existência. Hoje um dia especial também, e parabéns a todas as mulheres aqui presentes, pelo dia que é comemorado, esse Dia da Mulher, um dia tão importante, porque vocês, mulheres, são muito importantes para o Senhor, para toda a obra que Deus tem na terra, importante para cada filho, porque cada filho, cada homem já esteve sendo guardado no ventre de uma mulher. Então eu peço que o Senhor possa derramar sobre ti graça, para que você entenda, mulher, de que o fato de você existir significa que Deus tem um propósito lindo ainda a cumprir na sua vida. Aleluia. Deus deu dons maravilhosos exclusivamente para uma mulher. O ato de sentir a vida dentro do seu ventre mexendo, isso é algo que um homem não pode sentir, mas que Deus deu a graça a uma mulher. Imagine Maria, que tinha dentro do seu ventre o Filho de Deus. E é por isso que sim, as pessoas às vezes dizem que não, o evangélico não gosta de Maria. Pelo amor de Deus, Maria traz muito ensinamento para nós. Nós não idolatramos, porque ela não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi Jesus. Mas assim como tantas mulheres e tantos homens também nos deixaram grandes ensinamentos, nós também assim recebemos os ensinamentos. E principalmente, eu gosto sempre de frisar isso, Maria tem apenas um mandamento na Bíblia inteira, uma vez que ela dá uma direção, e ouso dizer que nós cumprimos essa direção até hoje. Um mandamento de Maria, sabe qual é? Nas bodas de Caná, ela olha para os servos, e ela olha para o seu filho Jesus, e olha para os servos, e diz: façam tudo o que ele vos disser. E é isso que nós fazemos até hoje. O que Jesus manda fazer, nós fazemos. Glória a Deus. Nesse dia, eu quero falar um pouquinho com você a respeito do batismo nas águas, que é esse ato glorioso que nós, em alguns minutos, vamos iniciar. Quando nós falamos de batismo nas águas, é importante dizer que a água sempre foi um símbolo de transformação, de limpeza, de começo. Nós nascemos da água. A Bíblia diz que nós devemos nascer da água e do Espírito. Todos nós aqui nascemos da vontade do homem. Nascemos da vontade, do desejo de 2 seres humanos. Mas a Bíblia diz que em um dado momento da vida, nós podemos nascer da vontade de Deus. A primeira vez você nasceu e você não decidiu nascer. Você foi colocado nesse mundo pela decisão de alguém. Mas o outro nascimento, que é o nascimento dessa água, é o nascimento atrelado ao Espírito. É quando você decide por si mesmo morrer para o mundo, e não morrer para o mundo da sua morte natural, mas decide de que o seu espírito está fazendo um desvínculo com este mundo de pecado, e você está nascendo agora para Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que recebeu Jesus como seu Salvador, ele agora é nascido de Deus. Ele agora está vinculado ao Pai da eternidade. Os batismos, como nós conhecemos hoje, talvez eles se assemelhem muito a algumas práticas que nós vamos ver em várias religiões. Porque desde muito antigamente faziam-se ritos aonde havia água e as pessoas tomavam um banho,
E esse banho, às vezes com ervas, às vezes simplesmente com um sacerdote presente, esse banho era o símbolo de que aquela pessoa estava passando ou por um descarrego, ou passando para um novo momento, ou sendo perdoada. Muitas religiões trazem isso dentro da sua cultura, os banhos cerimoniais. Se você fizer uma pesquisa dentro do hinduísmo, na Índia, você vai ver uma prática chamada de Maha Kumbh Mela. E essa prática é quando eles vão até o rio Ganges. E eles acreditam que ali em algum momento um sacerdote entra e diz que um Deus virou um pote grande de mel, por isso Maha Kumbh Mela, isso na linguagem deles fala grande pote de mel. E é virado naquele rio. E então milhares de pessoas lançam-se naquele rio, porque eles acreditam que ali eles vão receber algo, eles vão receber uma graça. Quando você olha para a realidade do rio Ganges, quando você olha para a realidade do povo, e de tudo aquilo que é vivido ali, contrasta muito com aquilo que é pregado. As pessoas estão em meio a cadáveres, as pessoas continuam numa grande miséria, as pessoas ainda acreditam que dependem das castas, e é uma questão cultural deles. Mas então Jesus não está trazendo o batismo baseado nisso, e nem baseado nos banhos cerimoniais que os judeus já faziam, mas através de João Batista. Ele vem pregando uma palavra que começa a trazer uma ideia diferente do que seria batismo. Ele fala de arrependimento, meus queridos batizandos. Ele não está falando de apenas assim, olha, é um ritual, e para você fazer parte, então venha para esse ritual, tome um banho, e então você está livre dos seus pecados. E quando você tiver mais alguns, você volta de novo aqui. E então nós fazemos mais uma cerimônia, e aí você é limpo de novo. João Batista vem trazendo algo tremendo. Ele vem trazendo arrependimento, uma palavra de arrependimento, uma palavra dura, uma palavra que confronta, uma palavra que fala dos pecados. E aquelas pessoas eram impactadas por aquela palavra, e elas começaram a entender de que o que ele estava falando era um batismo diferente. Não era, ei, venha e faça parte da minha religião. E é por isso que nós não fazemos batismos infantis, porque nós não estamos tentando trazer você para a nossa religião. Nós entendemos também de que o batismo que foi pregado por João Batista, o batismo que foi aceito por Jesus e incorporado à nossa fé cristã, ele tem a sua base em Marcos capítulo 16 e o verso 16. Esse que diz: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Jesus, em suas palavras, não quis deixar margem de erro. Jesus não disse: se você não for batizado, você está condenado. Não, Jesus não disse isso, porque ele sabia que havia muitas pessoas que o aceitariam, mas não teriam talvez a oportunidade de descer as águas do batismo, como foi o caso do ladrão da cruz. Pregado, ele olha para Jesus e naquele momento o aceita como rei. Jesus não tirou os pregos dele, nem do ladrão da cruz. Levou as águas, batizou e disse: agora vamos voltar lá para a cruz para nós acabar de morrer, que daí você vai ser salvo. Mas eu precisava fazer isso, que senão você não seria condenado, porque eu falei uma palavra, eu disse que quem não fosse batizado não seria salvo. Tudo que está na Bíblia tem um porquê de estar, e ele disse: quem for batizado será salvo, se crer e for batizado. Ah, mas se só for batizado e não crer, então não foi batizado, tomou um banho apenas. E o que é crer, pastor? Crer é algo pessoal.
Crer é algo que, por mais que eu seja apaixonado pelos meus filhos, não posso fazer por eles. Não posso pegar os meus pequenos, que ainda não têm ainda uma capacidade de entendimento completa, e dizer: Senhor, eu creio por eles, então eu vou batizá-los hoje aqui nessas águas, e eles serão salvos. Não, sabe por quê? Porque eles já são salvos pela graça do Senhor. Porque nossas crianças são inocentes, eles não têm a prática do pecado como um ato voluntário como nós temos. Por isso o nosso entendimento, que é diferente do entendimento de algumas religiões, é de que as nossas crianças, mesmo com o pecado original. O que é pecado original, pastor? É aquele pecado que nós já herdamos do nosso pai Adão, da nossa mãe Eva. Pelos pecados deles, toda a humanidade caiu em pecado, e é por isso que já existe um pecado original dentro de nós. Nós já nascemos com um dispositivo que nos impulsiona para o pecado. Nós nascemos e a tendência é nós fazermos o mal. Mas em algum momento vira uma chave, nós temos consciência do bem e do mal. E aí Jesus está dizendo o quê? Se mesmo tendo consciência do bem e do mal, você consegue crer no seu coração que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e de que ninguém vai ao Pai, porque aqui não é Jesus falando vem ao Pai, ele falou vem ao Pai, mas eu digo vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. Então quando nós cremos nisso, e você creu nisso, então nós vamos ao batismo nas águas. Por quê? Isso aqui é maravilhoso. Porque um dia, sem pedir, sem desejar, você foi inserido dentro das águas do ventre da sua mãe, e ali você foi gerado, nas águas do ventre da sua mãe. Você estava sendo gerado, e você cresceu até o dia em que você nasceu. E no dia que você nasceu, a bolsa de água estourou. E quando estourou a bolsa de água, você saiu do ventre, e você saiu e respirou, e agora você é uma criatura terrena, diferente da criatura que estava aqui dentro. A tua alimentação era diferente, o teu respirar era diferente, mas agora você está vivendo uma novidade de vida. Olha que tremendo isso. O teu segundo nascimento é você olhar para a tua vida e decidir: eu não posso mais viver nesse pecado que eu vivo. Eu não posso mais viver da maneira como eu tenho vivido até hoje. Quantos pecados que me condenam, quantas coisas que estão na minha mente de dia e de noite, que me atormentam. Eu escuto uma palavra e eu tenho vontade de viver essa nova vida, mas parece que alguma coisa sempre me amarra. Eu quero viver para Deus, mas algo sempre me condena. Ah, se eu tivesse uma máquina do tempo, e eu pudesse voltar atrás com a cabeça que eu tenho hoje, e eu pudesse fazer tudo de novo. Quem sabe vocês já pensaram isso? Eu já pensei isso. Mas não existe uma máquina do tempo na terra, a não ser essa piscina aqui, que é uma grande máquina do tempo. Porque se eu não posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo, e nem entrar numa máquina do tempo e voltar no meu passado para eu não cometer os mesmos pecados, então Jesus me dá uma oportunidade e diz: eis aqui água. E se você decide vir às águas, quando você entra nessa máquina, quando você entra nessas águas, é como se você estivesse entrando de novo no ventre da sua mãe. É como se você estivesse mergulhando novamente, não mais um bebê, mas agora um adulto. E você está voltando, e no momento que o pastor agora te tira de dentro das águas, é o teu nascimento para Deus agora. E quando você sai dessas águas, os teus pecados já não existem mais. Eles ficaram ali para trás, e você está saindo para uma nova vida. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não vivem segundo a carne, mas começam a viver segundo o Espírito. Quando você vem às águas, é a oportunidade que Deus está nos dando de entrar e dizer: Senhor,
Hoje eu estou decidindo morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para tudo aquilo que eu fiz de errado, Senhor. E eu estou aceitando a oportunidade que Tu me dás. Eu reconheço o meu pecado, eu reconheço, Senhor, que Tu és o meu Salvador, e eu escolho viver uma nova história. Eu não estou escolhendo uma religião, porque se você batizar aqui, e daqui a pouco você decidir, não, eu não estou me conectando com a The Way, eu acho que eu vou na Assembleia, eu vou na Quadrangular, eu vou enfim em uma outra igreja, meu irmão, você vai continuar caminhando para o céu. Vai ser um prazer caminhar com você, discipular você, ter você no start. Vai ser uma bênção. E se você que está me ouvindo aqui, tomar essa decisão hoje também e dizer, eu já aceitei Jesus no meu coração e o que me falta é essa aliança. Essa palavra é para você também. Pastor, mas por que eu preciso fazer isso? Por que Jesus deixou isso? Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. E quando nós viemos às águas do batismo, nós estamos fazendo uma aliança pública. Os casamentos, eles são uma analogia perfeita disso. Você conhece alguém? Imagine agora por um momento, faça a memória do dia que você conheceu o amor da sua vida. E você, solteiro, coloque expectativas aí no dia que você conheceu o amor da sua vida. No dia que você conhece o amor da sua vida, você olha para aquela pessoa e você é impactado de amor. E você começa a caminhar com essa pessoa, sair com ela. E então você vai se apaixonando cada vez mais. Cada vez mais. E essa pessoa expressa que ela tem os mesmos sentimentos por você. E você ama tanto, 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 que você decide não fazer um compromisso com ela, mas viver separado dela, o máximo que você pode. Não, né? O que a gente faz? A gente quer estar próximo. E chega um momento que a gente quer estar tão mais próximo, que a gente decide fazer uma outra coisinha. Nós chamamos as pessoas mais importantes da nossa vida para uma linda festa. E nós olhamos para aquela pessoa e dizemos, eu desejo me casar com você, para viver toda a minha vida do teu lado. Eu estou aqui para declarar de que tudo que é meu é seu, e tudo que é teu é meu. Eu estou aqui para declarar de que seja na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, eu estarei com você até que a morte nos separe. Com Deus não é diferente. Quando você descobre de que Ele entregou a vida dele por você, nós nos apaixonamos. Você um dia sentou no culto, ouviu uma palavra e você se apaixonou, e você começou a andar com Jesus, e você veio no culto de quarta, e você veio no culto de domingo, e você começou a ouvir falar dele, e você foi se apaixonando cada vez mais, e aí chegou um momento que você diz, eu não quero apenas estar perto, eu quero uma aliança, porque diferente das relações humanas, onde nós pulamos as etapas, e num dia você conhece, no outro você está dormindo junto, no outro você está formando família, sem dar nenhuma palavra, sem nenhum compromisso, e muitas vezes relacionamentos que um vira as costas para o outro e há abandono. Diferente disso, o Senhor quer levar você para um outro nível, mas Ele só leva você para outro nível se você tiver uma aliança com Ele. Só se você tiver uma aliança. Senhor, eu quero mais de Ti. E Ele diz, eu também quero mais de Ti, mas eu quero saber se você quer uma aliança comigo. Eu um dia me entreguei por você na cruz do Calvário. Agora eu quero saber se você quer se entregar. Eu não tenho uma cruz para você, eu tenho águas para você aqui. E se você quiser descer as águas, então quando você sair dela, eu estarei de braços abertos para começar a caminhar contigo em aliança. E para você viver um tempo completamente diferente na sua vida. Então o batismo deixa de ser um ritual e ele passa a ser uma decisão. Eu decido entrar por esse portal dessa nova vida. É o começo de uma nova jornada.
A água por si ela não salva ninguém, mas ela simboliza algo poderoso. É uma vida que foi lavada pelo sangue de Jesus e pela graça de Cristo. As pessoas que entram nessas águas, elas recebem uma oportunidade de começar algo completamente novo. Pastor, mas aí a gente não peca mais? Ah, que bom seria. Mas eu preciso dizer para você que você ainda errará. Eu fiz uma aliança com a minha esposa. Eu casei com ela. E ela casou comigo. Eu dei meu sobrenome a ela e ela aceitou. Ela me deu filhos. E eu dei filho a ela. Mas sabe o que acontece? Em algum momento da nossa caminhada eu falho. Eu erro. Mas nós temos uma aliança. E quando Satanás faz de tudo para que essa aliança seja quebrada, eu lembro que eu tenho uma aliança. E então há perdão. E ela me perdoa. E eu a perdoo. E nós retomamos a nossa caminhada porque nós temos uma aliança. Eu quero dizer para você que nessa caminhada sua vai ter muitos momentos em que você vai falhar com Ele. O bom é que Ele nunca vai falhar com você, mas você vai falhar com Ele. Mas eu quero dizer para ti que diferente do que Satanás vai dizer para ti, porque quando um casal erra, falha, tem aqueles maus amigos que diz que são teus amigos, que dizem assim, já deu para ti, esse casamento não te faz bem. Vai embora, amiga, você é tão jovem, tem muito homem bom por aí. Essa mulher não te merece, rapaz, você é novo ainda, você está na pista ainda, tem um monte de mau conselho, querendo que você saia da aliança. Satanás vai dizer para ti que não adianta, que ele não vai te perdoar, que você nunca vai conseguir, que você tinha que viver no mundo, porque quando você estava longe dessa aliança, você vivia muito melhor, você não tinha as lutas que você tinha, ele está enganando você. Mas se você correr para ele, o amado estará de braços abertos, para te perdoar, para te levantar, para te reafirmar, para te lavar se preciso for, mas para dizer o quanto ele ama você. Aleluia! Vamos aplaudir de verdade? Eu já estou terminando. Talvez alguém aqui está com um pensamento: eu preciso de um recomeço. Eu preciso de um recomeço. Eu preciso. Hoje é um dia de recomeço. Hoje é um dia de nós termos uma oportunidade linda de começarmos de novo. Não a partir de um ritual. E eu preciso dizer para você, é necessário que você tenha em sua mente, e a cada um de nós que já fomos batizados, de que isso é uma aliança real. Eu não sei se os teus antepassados fizeram isso, mas os nossos antepassados, e também alguns atuais, tinham um costume de um dia sair de casa e nunca mais voltar. É aquele dizer antigo que dizia: meu pai saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Saiu para trabalhar e nunca mais retornou para casa. Há pessoas que fazem um pacto com Deus e um dia saem e nunca mais voltam. Tiveram uma aliança com a igreja, caminharam, mas tiveram tribulações e nunca dividiram. E às vezes dizem assim: é que eu não queria incomodar o pastor. Você tem uma aliança com Deus e a igreja do Senhor está aqui para te ajudar a manter essa aliança. Por isso, para vocês que hoje estarão descendo as águas, e para todos vocês, não se afaste dos caminhos do Senhor. Procurem seus pastores, seus líderes. Nós estamos aqui para te auxiliar. Nos dói no coração, muitas vezes nós estamos ali, aquele grupo de membros que nós temos da igreja, que nós colocamos só para avisos. Não tem debate ali, nada, só para aviso. Daqui a pouco nós vemos: fulano saiu, fulano saiu. O que aconteceu? A pessoa simplesmente não quer mais. Mas está indo para outra igreja, pelo amor de Deus, continua no caminho. Não entendeu o que fez. Não entendeu. O que nós temos aqui é algo sério, seríssimo.
Porque você não está fazendo só uma aliança comigo, você está fazendo uma aliança com Deus, com o Senhor. Mas eu posso dizer algo para ti: se isso está no seu coração de verdade, hoje vai ser o teu segundo dia de aniversário, porque hoje vai ser comemorado como um dia em que você nasceu para a luz de Cristo. Aleluia. Quero pedir que você se coloque de pé comigo. Eu quero fazer uma oração de aliança. E essa oração de aliança eu quero fazer com você, porque isso vai ser a tua confissão de fé. E quando você vier às águas, quem estiver te batizando, vai te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque foi assim que Jesus nos deixou escrito que fizéssemos. Mas nós não precisaremos perguntar para você se você aceitou Jesus, se você realmente quer viver uma vida para Ele, porque isso nós já estamos fazendo agora. E se depois dessa palavra você decidir, uau, é mais sério do que eu pensava, talvez não seja o meu momento, você não vai ser julgado por isso. Nós vamos te abraçar, caminhar com você, te ajudar, porque nós não queremos números, nós queremos vidas transformadas verdadeiramente. Não queremos dizer, uau, batizamos 36 pessoas. Não, nós queremos dizer, 36 pessoas que se batizaram no dia 8 de março, continuam conosco aqui no final do ano. Os anos vão passar, nós vamos fazer 9 anos, 10 anos de The Way, e você vai estar aqui, e você talvez não estará simplesmente sentado aqui, você vai estar servindo em algum ministério, você vai estar fazendo a obra do Senhor. Mas eu falo para você também, porque talvez você fez uma aliança com Deus, mas não tenha cumprido ela. E hoje é dia de nós renovarmos essa aliança com Deus. Então eu pedi que você possa colocar a mão sobre o seu coração. E em nome de Jesus eu quero fazer essa oração contigo. E se você fizer essa oração, então será a tua confissão de fé. Igreja, se você quiser orar comigo, junto com os batizandos, eu quero que você repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã ouvi tua palavra, e eu permaneço firme em minha decisão de caminhar contigo, de fazer uma aliança, e que essa aliança do batismo permaneça viva em meu coração para sempre. Hoje eu confesso Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Senhor Jesus, me ajuda a vencer as batalhas e a nunca desistir desta aliança que eu fiz e que hoje farei contigo. Te peço, dá-me a graça de permanecer fiel em todos os teus mandamentos, e assim, Senhor, viver em novidade de vida, em nome de Jesus, amém. Papai, eu oro neste momento, Senhor, por todos aqueles que fizeram essa oração, pelos nossos batizandos, Pai, que nos próximos momentos descerão as águas, mas oro também por essa igreja, filhos teus que já fizeram essa aliança contigo, mas que talvez em algum momento desvaneceram na fé, que hoje sejam renovados pelo poder de Jesus Cristo. Eu oro por aqueles que estão aqui e que talvez nunca desceram as águas, Senhor, porque não entenderam a necessidade disso, mas que hoje comece um processo nesse coração, que hoje comece um processo que os leve, Senhor, a esse entendimento e a essa decisão de entregar a sua vida por completo e de fazer esse casamento, Senhor, contigo. Eu oro e eu abençoo a tua igreja em nome de Jesus Cristo, amém. Aplauda bem forte Jesus de Nazaré.